Pouso Alegre, 30 de agosto de 2022, terça-feira, de céu claro, termômetros na casa dos 18 graus. No sul de Minas, o sol aparece e nós iniciamos a edição 193 do Jornal Falado Online, Correio Sem Selo. E vamos às notícias. Caso de massacre em escola em Congonhal gera temor na cidade. Deflagrada a segunda edição da Operação Maria da Penha. E Polícia Militar já identificou o autor do atropelamento do sargento da PM em Itajubá. 2 crianças e um adulto morreram e 4 pessoas ficaram feridas no acidente que aconteceu na rodovia Vital Brasil, em Baipendi. O motorista da carreta bitrem carregada de engradados vazios de cerveja perdeu o controle da direção numa curva. O veículo tombou, se arrastou pela rodovia e colidiu com 2 outros veículos. Um veículo era uma funerária da cidade de Liberdade, cujo motorista morreu e transportava um caixão com um cadáver de Varginha para Serranos. O outro carro era de São Lourenço e havia 5 pessoas da mesma família dentro dele. Mãe, pai, um menino de 8 anos e as irmãs de 14 e 7 anos. A menina de 14 anos e o garoto de 8 anos faleceram no local do acidente. O pai, a mãe e a filha de 7 anos foram socorridas em estado grave, sendo encaminhados ao hospital de Airuoca. Em Lavras acontece hoje o Encontro Sul-Mineiro de Cafeicultores. A realização é do Núcleo de Estudos em Cafeicultura da Universidade Federal de Lavras. O peão Álvaro Ariel da Silva Pereira, de Itumirim, venceu a competição da Liga Nacional de Rodeios em Barretos e obteve a pontuação de 91 pontos, montando o touro Lei do Retorno. Agora, Álvaro seguirá para os Estados Unidos para disputar um dos maiores rodeios do mundo, que acontecerá em março do próximo ano, no Texas, e pagará um prêmio de $1 milhão ao vencedor. Por ter vencido o rodeio de Barretos, Álvaro ganhou R$100 mil em dinheiro e uma caminhonete. Em todas as cidades do Brasil foi deflagrada ontem a segunda edição da Operação Maria da Penha, que visa proteger e combater os diversos tipos de violência doméstica contra as mulheres, principalmente o feminicídio. As ações preventivas irão até o dia 27 de setembro, com cumprimento de mandados judiciais, prisões, apreensões. E no ano passado, foram atendidas durante a primeira edição 127 mil mulheres, com a participação de 108.600 profissionais de todas as administrações, que resultou em 14.100 prisões e 39.800 medidas protetivas requeridas ou expedidas, e o Disque 180 presta atendimento e acolhida qualificada às mulheres em situação de violência. O Ministério da Saúde poderá importar a vacina contra a varíola do macaco. A Anvisa dispensou o registro para que o Ministério possa importar o medicamento, que se destinará a adultos com 18 anos ou mais. Serão 50 mil doses compradas e a prioridade serão para os profissionais de saúde que manipulam as amostras recolhidas de pacientes e pessoas que tiveram contato direto com os doentes. A vacinação será para os grupos de risco. Segundo o IBGE, através da Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios Contínua, a taxa de desemprego caiu no Brasil. No trimestre de abril, maio e junho, foram registrados 9,3% de pessoas desempregadas. Essa é a menor porcentagem de brasileiros fora do mercado de trabalho. A taxa de desempregados vem registrando queda desde março do ano passado. Em Itajubá, o Corpo de Bombeiros teve que debelar um incêndio na noite de ontem, no bairro BPS,
próximo a um hotel, que consumiu 8.000 metros quadrados de vegetação e chegou perto das residências. O combate ao incêndio durou mais de 1h30, pois a região onde estava o fogo era íngreme e de difícil acesso. Houve a necessidade da utilização do esguicho canhão para combater o fogo. E a Polícia Militar de Itajubá já identificou o motociclista que jogou a moto sobre um PM durante uma blitz na Lei Seca realizada no município na noite de sexta-feira, fugindo em seguida. A blitz era realizada no bairro Vila Isabel, quando atropelou o policial e fugiu. O sargento sofreu ferimentos na cabeça e escoriações pelo corpo. O homem, identificado, reside no bairro Pedrão, zona rural de Pedralva. Em Caldas, a Secretaria de Saúde está de endereço novo, à Rua Duque de Caxias, 531, com atendimento das 7 da manhã às 4 da tarde. Em Santa Rita de Caldas, nos dias 10 e 11 de setembro, tem o 6º encontro de automóveis antigos, que tem 200 carros inscritos de toda a região. No dia 10 tem o Festival do Torresmo, cerveja artesanal e churrasco. No dia 11, a partir das 9 horas da manhã, haverá um encontro de carros antigos. Em Puyuna está acontecendo o calçamento em bloquetes do bairro Terra Queimada. Os bairros dos Armandos e dos Areias também receberão benfeitorias. Em Inconfidentes, acontecerá no dia 16 de outubro o primeiro Inconfidentes Mountain Bike. As inscrições estão abertas para os graus de dificuldades de moderado a alto, em 75 quilômetros e altimetria de 2.165 metros. E no dia 30 de setembro estarão abertas as inscrições em Senador José Bento para a segunda pedalada rumo à Aparecida, que será entre os dias 12 e 15 de outubro. Em Monte Sião, no próximo domingo, tem a campanha de vacinação contra a raiva para cães e gatos. Os locais serão o Jardim América, no Rancho Riqueto, das 8h30 da manhã ao meio-dia. E no Parco del Sole, no Rancho Alé da Van, das 8h30 da manhã às 10h. Em Borda da Mata tem o curso de doces artesanais promovidos pelo Senar, em parceria com o CRAS, a partir do dia 19 de setembro, com início às 8 horas da manhã. As inscrições estão abertas no CRAS Sebastiana Marques, onde acontecerá uma seleção de participantes, já que as vagas são limitadas. O CRAS Sebastiana Marques fica na rua Eduardo Amaral, 525. Em Ouro Fino, a quadra do Jardim Centenário recebeu pintura. A praça é voltada à prática de esportes. Ainda em Ouro Fino, a equipe do ADMG venceu o time do Baleia no último domingo por 2-0 e, com isso, ganhou o Campeonato Municipal de Futebol Amador, que foi realizado no Estádio Municipal Capitão Armando. Em Bueno Brandão acontece até o dia 10 de setembro a inscrição para os interessados em participar da antologia sobre os olhares dos escritores de Bueno Brandão. Serão selecionados 12 participantes para a antologia e vale inscrever conto, crônica e poesia. E no próximo domingo acontecerá em Conceição dos Ouros a primeira corrida de rua Rota do Polvilho, na Praça José Maria de Souza, a partir das 7 horas da manhã. E os percursos serão de 5 e 13 quilômetros. A retirada dos kits serão no sábado. As retiradas poderão ser efetuadas no sábado, a partir das 2 horas da tarde, na Praça José Maria de Souza. Ontem, em Poços de Caldas, um homem foi encontrado caído num barranco no bairro Itamaraty, com vários ferimentos devido a ter sido espancado por um grupo de pessoas. O motivo da agressão ainda não foi apurado.
Ainda em Poços, uma briga entre adolescentes que aconteceu na quadra de esportes do Colégio Municipal Dr. José Vargas de Souza terminou com um estudante caído e batendo a cabeça no chão, depois de ser atingido, sendo socorrido e levado para atendimento médico, e outro aluno responsável pela agressão sendo encaminhado para prestar informações. As causas da briga estão sendo apuradas e os envolvidos são adolescentes de 15 e 17 anos. Em São Sebastião do Paraíso, a Polícia Civil abriu inquérito para apurar a morte de Rubens Soares da Silva, que faleceu no domingo na Santa Casa de Misericórdia. No sábado, ele se envolveu em vários acidentes. Ele bateu em uma moto, onde estava uma criança de 8 anos na companhia do pai. O acidente ocorreu no bairro Santa Teresa e Rubens saiu do local sem prestar socorro à criança. E a criança foi socorrida em estado grave por terceiros e sofreu traumatismo craniano. Depois disso, Rubens ainda bateu em outros carros e motos, sendo perseguido e espancado. Segundo informações, o agressor estava com Rubens dentro do carro que ele dirigia e por isso o teria agredido, porque ficou descontente com tudo que o Rubens estava fazendo. Motoristas de táxis que não receberam as 2 primeiras parcelas do auxílio taxista poderão receber hoje dentro da repescagem realizada pela Caixa Econômica Federal para cadastrados pelas prefeituras. Entre 5 a 15 de agosto, cerca de 25 mil taxistas haviam sido cadastrados pelas prefeituras, que perderam prazo inicial de envio das informações. 245 mil taxistas já receberam as 2 primeiras parcelas do auxílio. O auxílio taxista, dentro dessa repescagem, será paga hoje. A declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, ou ITR, de 2022, já foi enviada por mais de 1.890.192 proprietários rurais. A Receita Federal espera receber 5.900.000 declarações. Minas Gerais é o segundo estado em declarações, com 305.343. O prazo para a declaração irá até o dia 30 de setembro e deverão declarar o ITR pessoas ou empresas que são proprietárias rurais, titulares de domínio útil ou possuidoras de qualquer título de imóvel rural. Quem perder o prazo terá que pagar multa de 1% ao mês ou fração de atraso do imposto devido. A Rua Bom Jesus, em Pouso Alegre, terá alteração de trânsito hoje e amanhã, devido à limpeza e manutenção de galerias pluviais, que tem por objetivo evitar as enchentes e alagamentos no período de chuva. A manutenção e limpeza acontece das 8h30 da manhã ao meio-dia. A Rua Bom Jesus receberá também recapeamento das 9 horas da noite até às 6 da manhã. A previsão é que o serviço de recapeamento seja finalizado no próximo domingo, dia 3. O serviço se estendeu, era para ter terminado na última semana, mas foi preciso estendê-lo um pouco mais. Em Pouso Alegre, na zona rural do bairro Cajuru, 10 novilhas que estavam prenhas foram furtadas de uma propriedade rural. As novilhas são da raça Nelore e os ladrões foram identificados, mas estão foragidos. O cadeado da propriedade foi arrombado e o embarcador da propriedade utilizado para levar os animais num caminhão. O Pouso Alegre Futebol Clube enfrentará no estádio do Mandu, em Pouso Alegre, o Amazonas, time que fará a semifinal da Série D do Campeonato Brasileiro. O primeiro jogo será em Pouso Alegre neste final de semana. Pouso Alegre apresentou saldo positivo de 54 vagas de trabalho. É o que aponta os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. Pouso Alegre demitiu 2.376 trabalhadores
e contratou 2.471. A diferença entre o saldo de demissão e contratação aponta 54 vagas de contratação. A indústria apresenta saldo positivo, assim como o setor de serviços e construção civil, e o comércio demitiu mais e contratou menos no município. Extrema é a cidade que mais contratou, seguida de Varginha, Poços de Caldas, Pouso Alegre, Lavras, Passos, Três Pontas, Alfenas, Três Corações e Muzambinho. Em Ilhodora, o bairro Vista Verde está recebendo as obras de meio-fio e pavimentação. As obras deverão ser concluídas até o início do ano que vem, quando todo o bairro estará com meio-fio e pavimentado de primeira linha. A Prefeitura de Congonhal realizará no dia 18 de setembro, a partir das 9 horas da manhã, o encontro anual de carros antigos na Praça Comendador Ferreira de Matos. E terá também apresentação de música com a banda Midnight Sun, a partir das 4 horas da tarde na praça, dentro da programação do 6º Coreto Cultural. Em Congonhal, as autoridades policiais, junto com a comunidade escolar, investigaram um caso de massacre em escola da cidade. O massacre foi divulgado no último final de semana através de um áudio que começou a circular entre os moradores. A jovem divulgadora do áudio dizia ter tido uma visão do massacre, que estaria para acontecer no dia 5 do próximo mês, na Escola Estadual Mendes de Oliveira, no centro de Congonhal. A escola começou uma investigação assim que recebeu o áudio. A Superintendência Regional de Ensino de Pouso Alegre foi alertada e um boletim de ocorrência lavrado. Na segunda-feira, foi realizada uma reunião entre os órgãos competentes, gestão escolar, inspeção escolar, Conselho Tutelar e Polícia Militar de Congonhal, onde foram analisados os fatos, ficando constatado que o massacre não passava de boato. Uma conversa mal replicada que gerou pavor em estudantes e pais de alunos. Nada de concreto quanto à ameaça foi detectado. A Escola Mendes de Oliveira tem entre as turmas do ensino fundamental, médio e EJA cerca de 860 alunos. As aulas estão acontecendo normalmente, mas a atenção continua redobrada para os próximos dias, com o objetivo de resgatar a tranquilidade escolar. Olha o que causa um boato: o transtorno. Os moradores de Congonhal ficaram apavorados com esse possível massacre de uma visão de uma jovem que diz ter tido uma visão. Olha o que é o boato. O jornal falado online Correio Sem Selo, onde a notícia anda de boca em boca, edição 193 desta terça-feira, 30 de agosto de 2022, termina por aqui. Apresentação, redação e edição da jornalista Sônia Cabral. A todos, excelente terça-feira e até amanhã.